Bom dia pessoal, tudo bom? Roberto Martins e hoje aqui no domingo vamos falar um pouquinho sobre o replantio, né, a divisão de uma planta aí de bulbofilo, né? E depois a gente fazer o replantio dessa planta também. Tá joia? Então hoje a nossa live vai ser justamente sobre isso, aquela questão que a gente sempre comenta, poxa, como dividir uma planta, como a gente realizar o plantio, né, depois dessa muda que a gente cortar. Só peço desculpa para vocês aqui que o pessoal aqui, o vizinho está fazendo uma poda de uma árvore aqui e vai ter um pouquinho de barulho, mas eu acho que dá para a gente fazer a live aí, tá bom? Mas vamos lá, pessoal. Então hoje, né, assim, como é de costume, né, em primeiro lugar, a gente, a nossa live é dividida em 3 partes, né, quem está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, né, então a primeira parte a gente mostra algumas plantas floridas, depois a gente entra dentro do assunto, né, que o assunto hoje vai ser uma divisão e um replantio de um bulbofilo, né, e depois a gente abre aí a parte final aí para responder algumas dúvidas, algumas questões, tá bom? Bom, pessoal, hoje a live ela vai ser um pouquinho mais, como que eu posso dizer assim, a gente vai pegar um pouquinho mais aí na oficina, mostrar, então vamos, sem perder muito tempo, a gente vai já mostrar algumas plantas, desejar aí um bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, né? Sirlene, a Maria Helena, Tarsila, Valquíria, sejam muito bem-vindos, um bom dia, Carvalho. E aí a gente vai compartilhando, peço a vocês compartilhar, dar um print aí na tela, compartilhar e passar aí pro pessoal, convidando os amigos para que a gente possa aí cada vez mais influenciar pessoas aí dentro do cultivo das nossas pequenas micro-orquídeas. Tá joia? Bom, pessoal, vamos lá, vamos mostrar algumas coisas, algumas plantas que estão floridas, né? Já para que a gente não perca muito tempo. Uma planta que eu quero mostrar para vocês foi semana passada, eu mostrei para vocês um epidendro, né? Esse epidendro aqui da região aí de Minas Gerais, tá? Então ele aqui, ó, bem bonitinho, floridinho, né? Já com a outra haste aqui, subindo as outras hastes. Esse daqui eu não tinha a identificação dele, né? Me passaram como sendo epidendro martiniano. Tá? Os colegas de um grupo que a gente tem aqui me passaram como sendo o epidendro martiniano. Então só para passar para vocês aí o nome dele já identificado. Aqui mostrar para vocês, deixa eu só arrumar aqui os microfones que eles estão pendentes aqui. Aqui a gente tem um outro bulbofilo. Esse daqui é o bulbofilo vináceo, né? Então ele tem uma coloração muito escura, né? Ele aqui, ó, o vináceo, né? Então já está com uma outra flor aqui, então ele tem uma coloração bem escura, né? Esse é o bulbofilo vináceo, tá? O nosso querido Ibiqui, que continua aí florindo, como eu falei para vocês, eu vou mostrar para vocês aí, continuar mostrando para vocês verem a duração que tem a floração dessa planta aqui. Então ela já começou a florir em janeiro, então já foi o mês de janeiro, nós já estamos quase no final de fevereiro, continua florido e provavelmente ele vai até março, até mais ou menos abril, tá? Então é uma planta aí com floração muito longa, vou continuar mostrando para vocês todo domingo. Uma outra planta aqui. Você já vai tirar os comentários? Vou tirar para o pessoal enxergar, só do Instagram. Tá joia, então vai tirar o comentário dos Instagrams para que vocês possam ver melhor aí as plantas, tá joia? Bom, vamos aqui, mostrando aqui nos Phalaenopsis, né? Então continua aqui o Phalaenopsis belina, né? Então esse daqui é um Phalaenopsis aí que eu gosto bastante pelo formato da flor, da folha dele, né? Então quando ele está com uma iluminação correta, as folhas ficam bem arredondadas, né? Então esse daqui é o Phalaenopsis belina, tá joia? Em termos de Phalaenopsis, a gente ainda continua aqui mostrando, esse daqui é o Violácea, já a variedade Sumatra. O diferença é que ele é todo vermelho, né? Então essa cor ele fica em todo a flor, né? Não fica concentrada só no meio. Então esse daqui é Violácea, Phalaenopsis Violácea, variedade Sumatra, tá joia? Essa daqui é a nossa querida aí
a Phalaenopsis equestre. Essa daqui é a variedade cerúlea, né? Então o labelo dela é levemente um lilás aí azulado, né? Então é uma planta aí de médio porte, vamos dizer assim, mas as flores pequenas, mas compensa pela quantidade de flores, né? Então aí a Phalaenopsis equestre, variedade cerúlea. Aqui é uma planta que começou agora a floração dela, começa agora em março, né? Mas já está adiantada, aí já está começando a vir as primeiras flores. Esse daqui é o Trigoglotis brachiata, tá joia? Então olha só o tamanho das flores dele. É uma flor muito grande, uma cor muito viva, né? Um marrom avermelhado, um castanho aí avermelhado. O labelo dele é bem pronunciado e ele é todo peludinho, né? Então ele é pubescente, né? E tem um perfume aqui que está muito forte, né? É pena que não passa aí pelo celular, mas ele tem um perfume muito forte também, né? Então 2 flores, está vindo uma terceira flor aqui, então vai ficar 3 flores aqui esse conjunto. E as 3 flores vão ficar abertas. Por quê? Porque essa planta aqui em específico, o Trigoglotis, a floração dele é muito longa, a flor dura bastante. Então logo logo essa terceira flor vai estar aberta, vai estar o conjunto aqui com as 3 flores abertas. Dentro das brasileiras, né? Aqui a Sonderana, né? A Cyanthera Sonderana, que já está aí com a sua começando a floração. Em alguns lugares ela já está florindo, mas aqui em São Paulo, no meu orquidário, ela está começando agora. Inclusive aqui ainda tem muita flor fechada nesse arranjo aqui. Tá joia? Então ainda vão abrir muitas flores aqui ainda. Aqui uma outra planta bacana que eu gosto bastante, é uma terrestre também, tá? Essa daqui já é uma Pelexia, tá? E o que eu acho bem interessante dela é que ela tem um detalhe amarelo na lateral da flor, né? Então aqui, olha, ela tem um detalhe amarelo, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ela é uma planta que ela nasce numa região aí de pedras, regiões altas, né? E a flor dela aqui, ela tá com três buquezinhos de flor aqui, ó, 3 inflorescências, né? E essa daqui já começou a abrir as flores. Eu gosto bastante dessa Pelexia aqui. É da região sul de Minas Gerais, né? Então uma região aí, uma planta bem bacana aí, com flores grandes. É uma Pelexia. Agora eu ainda preciso identificar corretamente qual que é a espécie. E aí quando eu identificar eu já mostro para vocês e falo sobre a espécie. Tá joia? Bom, mantendo aqui em terrestres, como eu falei para vocês, né, mostrei semana passada, olha aí, cada dia ela vai ficando mais bonita, né? Aqui, ó, já apareceu, semana passada ela tinha 7 hastes florais, né, que até minha esposa me ajudou, eram isso, né, 7 hastes florais. Aqui ela já está aparecendo, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... praticamente 10 hastes florais e ainda vai vir mais coisa, tá joia? Então aí são bastantes, daqui ainda vai crescer muito, né? Então essa aqui, ó, é o Stenoglotis longifolia, Stenoglotis longifolia, olha aqui, e já a floração dele indo muito bem. Bom, pessoal, tem mais coisas aqui para a gente mostrar, mas a live de hoje eu acho que vai ser um pouquinho mais demorada, então vamos começar já para a gente mostrar. Vamos falar justamente sobre a questão do replantio. E fica muitas vezes aquela dúvida, quando plantar, quando dividir, como que eu faço isso, posso fazer, não posso? Então vamos lá, gente. Deixa eu mostrar a planta primeiro para vocês. Então esse daqui é um bulbophyllum. Tá? Um bulbophyllum, como a live hoje é sobre o bulbophyllum, né? Então esse daqui é um Flabellum veneris, né? Deixa eu até tirar isso daqui, já que a gente não vai, isso aqui vai atrapalhar. Deixa eu tirar ele aqui. Então é um bulbophyllum Flabellum veneris. Aqui, ó, como que ele tá. Tá, o vaso tá aqui, ó, praticamente a metade do vaso tá com planta, né? Aqui os bulbos, as traseiras, né? E aqui a parte da frente, ó, ele tá ocupando só metade do vaso. E aqui está tudo pendurado, né?
Então isso daqui a planta já está numa condição aqui que a gente não consegue manter ela de uma forma saudável para que ela possa se desenvolver. Então a gente aqui chega um momento que a gente tem que cortar, tem que dividir e tem que fazer o replantio. Então é essa planta aqui que eu vou fazer o replantio. Ah, Roberto, então é só ir cortando as frentes? Não, eu não gosto de fazer só isso, tá? Quando eu vou mexer numa planta dessa, eu tiro ela, eu desenvaso ela toda e ali eu vou cortando, vou fazendo as divisões, tá certo? Então primeiro o que eu pego? Eu pego uma bandeja aqui, que eu tenho essas bandejas, né? Você pode pegar uma dessas bandejas de plásticas brancas, né? E aqui eu já desenvaso a planta, né? Então já começo aqui. Essa planta aqui eu já molhei ela, tá? Então ela já está molhada. Para facilitar eu retirar o substrato e até ela ficar mais maleável, né? Porque se você mexe com a planta seca, ela fica muito quebradiça, né? Ela não fica, o rizoma dela não fica maleável, né? E até mesmo as raízes, né? Elas não ficam muito maleáveis. Então o que eu prefiro fazer? Eu molho a planta antes, então eu molhei ela na torneira, umedeci ela bastante, então com isso ela fica um pouco mais flexível, tanto a questão das raízes como os rizomas também, tá joia? Então vamos lá, agora ó, eu mexo isso aqui, vou tirando aqui com cuidado, ó. Como ele está molhado, ó como que ela sai, ó, muito fácil, ó. Praticamente a planta solta toda, ó, muito fácil. O substrato ele já está velho, né? Já está deteriorando, então aqui já chegou a hora realmente de fazer a troca desse substrato. Então agora, como esse substrato está muito velho, o que é interessante que a gente faça aqui quando o substrato está muito velho e ele já está deteriorando, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver, ó. Ele já está deteriorando, tá? Então aqui não tem jeito, aqui eu tenho que tirar todo esse substrato, porque assim, senão eu vou levar um substrato velho, começando a fungar, a deteriorar, para o vaso novo, vamos se dizer assim. Então eu já tenho que limpar ele todo. Como ele está molhado, da mesma forma, ó, com cuidado, você vai mexendo nele, ele vai soltando todo, ó. É muito fácil. Por isso que normalmente eu molho, porque ele molhando, né, ó, o substrato fica muito fácil, ele solta com tranquilidade. Então só você ir mexendo com a ponta dos dedos que ele já vai soltando, tá joia? Aqui ó, ele vai quebrando, ó, vai soltando. E ele vai ficando muito fácil aqui de você soltar o substrato, ó. Ele solta muito fácil, ó. Praticamente está todo solto aqui o substrato. Você só vai quebrando. Obrigado, a minha esposa trazendo um cafezinho para mim. Obrigado. E aqui, ó, vai soltando ele, ó, ele solta praticamente todo, ó. Porque tá úmido, tá molhado, né? Então aqui não tem, ah, Roberto, eu posso lavar? Se você quiser lavar, você pode também. Isso que eu falo mais nos substratos velhos, quando ele tá muito deteriorado, né? Se o substrato tá bom ainda, né? Não tem, você só tira aí aquela quantidade que você acha que não vai, que vai ficar ruim pro vaso novo. Mas aqui, olha, praticamente, ó, saiu todo o substrato velho, ó. Como ele estava molhado, é muito fácil, ó, sai tudo, solta tudo, ó. E você não precisa ficar muitas vezes molhando, lavando, só tendo um pouquinho de cuidado aqui, ó. Você tira todo o substrato velho, ó. Então aqui, deixa eu até tirar esse vaso daqui. Ó, essa planta, ó, praticamente já está solta. Essa outra aqui, ó, e daqui é uma traseira que quebrou, uma outra. Ah, tá. Ele está enroscado aqui, mas vamos lá. Vamos tirar essa daqui também, limpar essa, ó. Vamos quebrando, ó, você vai batendo com o dedo, como ele está úmido, você só vai batendo com o dedo, ó, ela vai soltando tudo. E aquilo que a gente falou, a planta ela está crescendo de uma forma desordenada, então ó, os bulbos estão ficando um por cima dos outros, então ela não vai desenvolver, a frente dela nunca vai ficar legal. A planta ela não vai se desenvolver bem, então você tem que realmente, chega uma hora que você não tem outra alternativa, você tem que esse daqui já é um rizoma que está quebrado. Você tem que tirar mesmo, você tem que mudar, não tem uma outra forma, não tem o que você fazer, ó, as folhas já estão ficando todas tortas, ó, então você tem que mexer. Então aqui, por isso que não chega uma hora que assim, você tem que ir observando a planta.
Se você vê que realmente a coisa ela tá ficando ali muito enrolada, né, as plantas, né, então o que que você tem que fazer? Tem que dividir, não tem outro jeito. E não adianta você ficar protelando isso, vou fazer depois, vou fazer depois. Porque cada vez que você deixa isso há mais tempo, é pior para a planta, né? A planta ela acaba sofrendo mais, a questão dos rizomas, elas, aqui ela está de uma forma que eu já não consigo nem mais desatar esse nó. Mas vamos tentar aqui, deixa eu ver se eu consigo, por aqui vai dar. Eu acho que vai dar. Então aqui eu vou, porque é isso que vai acontecendo, ela vai fazendo um nó, como é que tá isso, são duas frentes aqui, que ela estava enroscada por baixo, e a planta aqui com certeza vai sofrer muito e não vai se desenvolver. Esse daqui é o substrato, está deteriorado, né? Já está começando, já está apodrecendo, né? Então aqui não tem jeito, esse substrato é lixo, tá? Você joga ele fora. Vou tomar um golinho de café aqui. Então vamos aqui. Pronto. Joguei o substrato velho. Agora, o que a gente vai fazer? Você pode pegar aqui um borrifadorzinho, tá? E aí você dá mais uma leve limpeza aqui, nesse que tá, né, tirar o resto dessa sujeira, né? Você pode tirar, faço dessa forma aqui, olha. Com um borrifadorzinho você vai... Se você achar melhor, você pode fazer isso também debaixo de uma torneira, não tem problema nenhum. E até mais rápido, né? Isso daqui, gente, por que eu estou fazendo isso? Porque o substrato ele estava velho, estava totalmente deteriorado, então a gente precisa tirar o velho, né? Agora, quando o substrato ainda tem condições, você vê que ele não está realmente muito deteriorado, é só mesmo uma troca de vaso porque a planta ela precisa de um espaço maior, muitas vezes você nem precisa fazer uma limpeza muito detalhada, né? Você só vai tirar o excesso ali de substrato mesmo e fazer o plantio, como eu já fiz aqui uma outra vez. Mas aqui não, aqui o substrato estava muito deteriorado, estava estragando praticamente mesmo, já estava numa fase bem avançada. Então agora eu só dou uma leve limpeza, vocês vejam, é uma leve limpeza mesmo. É para tirar só aquele excesso mesmo, aquela sujeira mais pesada, né? Não precisa fazer, vamos lavar, vamos deixar de molho, não tem nada disso. É só para você tirar mesmo só esse excesso, né? E aí você aproveita, dá uma borrifada novamente, porque agora ela vai secar muito rápido, porque aí mantém ela flexível. Que é aquilo que a gente fala, mantendo essa planta úmida, o que vai acontecer com ela? O rizoma e as raízes elas não ficam quebradiças, então fica muito mais fácil de você trabalhar com ela aqui, tá joia? Bom, agora aqui vamos tirar essa sujeira daqui. Agora vamos começar a plantar, né? Então a gente limpou a planta, vamos fazer aqui agora as divisões, né? Para a gente ter uma ideia de quantos vasos a gente vai precisar fazer. Então a planta está aqui agora. Normalmente o que eu faço? Eu vou buscando as frentes dela, Então aqui eu tenho uma frente, né? Aqui eu tenho uma outra frente, aqui eu tenho uma outra frente. Aqui eu consigo dividir em 3. Como que eu faço a divisão? Uma tesoura, tá? Agora o que vocês podem fazer? Normalmente eu uso esse aparelhinho aqui, né? Então esse daqui é uma chama, né? Que aí a gente faz a esterilização da escova, da tesoura para poder fazer o corte. Se você não tiver um aparelhinho desse, não tem problema. Você no fogo, né? No fogão, você vai lá, flamba a tesoura e aí você utiliza, tá bom? Aqui a chama vocês não estão vendo, mas a chama já está acesa, tá? O barulhinho. Então aqui a gente vai flambar agora a tesoura para eu poder fazer o corte. Aí aqui, olha, aqui eu tenho a frente. Então o que eu vou fazer aqui agora, ó? Eu vou cortar essa daqui, ó, porque ela tá com 2 frentes. Então eu vou cortar aqui, ó. Pronto. Uma tá feita.
Essa daqui tem uma outra frente, mas ela está saindo para cá. Então o que eu faço aqui, ó? Corto aqui novamente, ó, duas frentes, em torno de pelo menos, deixe pelo menos uns 4 bulbos, tá? Para que ela possa fazer o crescimento novamente. Ó, aqui eu vou conseguir deixar 4 bulbos, uma vai ficar com 3, infelizmente. Essa daqui vai ficar com 3, essa daqui eu vou deixar com 3 essa daqui. Pronto. Essa ficou com 3, essa ficou com 4, tá? Aqui essa outra planta, aqui é uma outra parte dela. Então aqui o que eu tenho? Da mesma forma, ó. Agora já passou um tempinho, a chama já esfriou, né? Aí você vem, aquece de novo, que a planta ela tem que estar quente. O que venho, corto aqui, ficou aqui, ó, essa aqui ficou até com 5 frentes, 5 bulbos. Essa daqui ela tá bem enrolada, ó, bem enrolada mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, ó, aqui por trás, pronto, que ela vai me dar 2 plantas aqui, 2 divisões. Elas estão bem enroscadas, então na hora que eu tirar essa daqui, ó, opa, aqui, ó. Novamente, ó, ficou aqui e aqui ficou uma outra divisão. Novamente a tesoura. E aqui a gente vai observando, você tem que ver nas frentes, né? Por que eu faço isso? Eu prefiro dividir a planta como um todo do que ficar tirando só frente, porque se fica tirando só frente, a planta chega uma hora que ela fica fraca. Então, quando você vai fazendo plantas novas, assim, olha, a planta normalmente tende a ficar mais vigorosa, mais forte, se desenvolver melhor. Então, aqui da mesma forma, ó, já tirei essa divisão aqui, vou cortar aqui. Essa daqui vai ficar com uma traseira bem longa, então não adianta, corta aqui e a gente planta as traseiras, todas as outras traseiras que sobrarem num outro vaso. E de repente pode ser que alguma brote. Aqui da mesma forma, ó, tem 3, tem uma frente aqui, então posso cortar sem problema nenhum. Aqui eu vou cortar, essa daqui eu vou cortar aqui atrás. Então vai ficar a divisão aqui também. Pronto. Novamente aqui esteriliza a tesoura. E pronto. A parte de divisão a gente já fez, tá? Então isso daqui agora está dividido. Agora, como que eu planto? Normalmente eu prefiro, os bulbofilos, eu prefiro plantar em vasos tipo cuia, né? Esse daqui é um vaso 13, né? Normalmente esse daqui de 13 centímetros de boca, né? Então a boca dele tem 13 centímetros, né? É um vaso aí pequeno, né? Então normalmente eu coloco dessa forma, começo com os pequenos e depois a gente vai passando para os maiores, né? Conforme a planta vai crescendo, você vai plantando para os vasos maiores. Mas agora não, agora eu estou colocando, como a planta está pequena ainda, vamos em cima do vaso 13 mesmo, tá joia? Vamos lá. Algumas dicas que eu já dei aqui, mas sempre bom a gente reforçar. Como que eu faço para prender um bulbofilo? Como eu faço para tutorar um bulbofilo? Na hora que você vai fazer o replantio, você tem que tutorar ele, não tem jeito, porque ele está todo torto, porque ele estava naquela touceira pendente. Então, como é que eu faço? Eu uso arame, né? Só que esse arame, eu pego o arame, normalmente esse arame aqui é o que eu utilizo, né? Esse daqui é o, se eu não me engano, é o 18, é isso mesmo. Então, eu pego o arame 18, ó, aqui, para poder fazer o tutoramento. Mas como que eu faço isso? Eu preciso primeiro usar isopor, tá? Então no fundo do vaso eu vou colocar pedaços de isopor. Por que isso? Porque esses pedaços de isopor é o que vai me ajudar para que o arame, na hora que eu colocar o arame, o grampo, ele vai funcionar como um grampo, ele vai prender a planta aqui. Então ele vai segurar. Lógico, também o vaso vai ficar mais leve. Eu uso brita, né? Então a brita normal, não aquela pequenininha que a gente usa para fazer a hidroponia, tá? Aqui a hidroponia a gente usa aquela brita de chapisco. Aqui eu já uso a brita normal, tá joia?
Então vamos lá, colocar a brita. Então coloco um pouquinho de brita nas laterais aqui, dou uma acomodada, né? E aqui o que eu faço agora? Eu uso um substrato, deixa eu mostrar para vocês aqui, ver se eu consigo. Esse substrato aqui que eu utilizo, ó, ele é o casca de macadâmia, né, com carvão e casca de coco misturado, tá? Pode ser utilizado também a casca de pinos, tá? A casca de pinos também misturada, você pode utilizar vários outros substratos. Dependendo da região, você pode usar também o esfagno com casca de arroz carbonizado ou esfagno puro, tá? Então vai depender muito. O que vai mandar? Qual que é o substrato, o melhor substrato? Não tem melhor substrato, não tem pior substrato. O que vai mandar o tipo de substrato é o tipo de cultivo que você faz. Como é que você cultiva, como é que se o teu orquidário é coberto, se ele não é coberto, se você tem a disponibilidade que você tem de regar as suas plantas, né? Então tudo isso é que influencia o tipo de substrato. Aqui no meu caso, meu orquidário é coberto, eu moro em São Paulo e eu utilizo a casca de macadâmia com carvão e pouco de casca de coco. No caso dos bubofilos de fora, né, os asiáticos, eu uso um pouquinho de esfagno também, tá joia? Meu amor, naquela bacia que fica ali embaixo tem um saquinho com esfagno, pega ele para mim, por favor. Eu ponho um pouco de esfagno também. Então, primeira coisa, o que eu faço? Eu coloco primeiro a casca de macadâmia com carvão, então vou colocar aqui, né? Então fiz aí uma quantidade, coloquei já no vaso, tá? Então essa casca de macadâmia eu coloquei aqui. Como eu falei para vocês, esse bubofilo é um bubofilo asiático, né? Então é um Flabellum veneris, né? Então ele gosta um pouco mais de umidade para que ele possa se desenvolver melhor. Então o que eu faço? Eu pego um pouquinho de esfagno, tá, gente? É um pouquinho. Eu faço uma pequena camada, uma fina camada. Não adianta você colocar muita coisa, porque senão a casca de macadâmia, se ela ficar muito molhada, ela também deteriora rápido. Então o que eu fiz aqui? Ó? Coloquei uma fina camada, uma camada bem fina mesmo, ó. Só uma leve camada, uma fina camada. Aí o que eu faço agora? Coloco só mais um pouquinho. Praticamente nada de casca de macadâmia. Agora eu vou plantar a planta, né? Então vou escolher aqui algumas delas para que a gente possa plantar. Ok, então peguei essa daqui, olha, vocês vejam que ela está toda torta, certo? O que a gente vai fazer? Ela está molhada, então ela está mais flexível. Então o que eu vou fazer aqui? Vou ver como que eu posso acomodar ela no vaso, como que eu posso prender. Eu vou ter que usar 2 grampos. Então o que eu faço aqui? Com alicate, tá? Eu vou pegar o arame, então o arame está aqui, corto um pedaço do arame, e esse pedaço de arame eu vou fazer como se fosse um grampo, assim. Eu dobro ele, tá? Então tá aqui, ó, dobrado o arame, e com isso eu vou prender a planta no isopor, tá? Então vamos lá, olha, eu coloco ela aqui, acomodo as raízes, prendo a traseira dela, já está presa no isopor. Agora eu vou pegar um outro pedaço, fazer um grampo, tá aqui um outro grampo, ó, um outro grampo. Vou acomodar aqui a planta. Pronto. Aqui eu vou precisar de mais um. Mais um grampo. E a planta está presa, ó. Você pode ver que ela está presa, agora ela não solta mais, ó. Ela está presa. E agora eu completo com substrato. O que é interessante? Quando você for colocar o resto do substrato, você tem que tomar cuidado para não enterrar a planta. Entenderam? Então você vai colocando substrato e vai acomodando ela, vai arrumando ela para que ela fique aí sem ficar enterrada. Então você vai colocando aqui um pouco de substrato. A parte da frente dela você tem que tomar um cuidado especial. E vai só colocando agora um pouquinho de substrato para que ela não fique enterrada. Só para a gente aí proteger as raízes. Mais uma quantidade, que agora é uma fina camada mesmo.
né? E pronto, ó, a planta tá pronta. Então esse vaso já foi feito. Eu vou fazer mais um para vocês aqui. Então da mesma forma, pego aqui o vaso, né? O vaso 13, cuia, pego o pedaço de isopor, os 2 pedacinhos de isopor pequenininho, ó, coloco no fundo do vaso. Você pode segurar com o dedo para você colocar a brita, ou você pode amarrar ele. O Willy Naval, né, o nosso amigo aí que está sempre acompanhando, ele amarra com fiozinho, né, aqueles fiozinhos de telefone. Eu não amarro, eu só apoio com o dedo, coloco um pouco de brita, né, nas laterais aqui, ó. Vou colocando um pouco de brita, acomodo. Então coloquei o isopor, coloquei a brita. Agora o que eu faço? Coloco uma camada aqui de casca de macadâmia com carvão e casca de coco. Pego o esfagno, esse bulbofilo ele precisa de mais umidade, então pego um pouquinho de esfagno, acomodo, é uma quantidade mínima mesmo para adaptação da planta, né? Então, coloquei aqui uma quantidade mínima mesmo, ó, tá aqui já, ó, a quantidade mínima de esfagno, só uma fina camada. Aí eu pego a planta, escolho a planta que eu quero plantar, escolho ela, ó, aqui da mesma forma, como que ela tá, ó, toda torta. Então o que a gente tem que aceitar? Ó, ela tem uma frente aqui, ó, frente ativa, né? Então esse daqui não é uma traseira, é uma frente. Ó, como ela tá molhada e úmido, ela tá bem flexível. Então a gente consegue direcionar ela dentro do vaso. Então o que eu vou fazer aqui agora? Fazer uns 3 grampos já, porque ele já fica pronto e conforme eu vou acomodando a planta, eu já vou prendendo ela, tá? Então aqui eu já faço os grampos, ó. Esse grampo é uma dica muito bacana para a gente prender essas plantas que não tem bulbo, né? Ou bulbo alto, né? Como as catleias, né? Então toda planta que você tem esse bulbo baixo, né? Ou rizoma baixo e um bulbo pequeno, eu utilizo esse grampo. Então agora a planta está aqui, agora vamos acomodá-la, né? Vamos ver como que é a melhor forma de eu colocá-la no vaso. Então vamos aqui, ó. Já vou acomodar essa raiz, que ela tem uma quantidade de raiz grande. Então, primeira parte aqui já vou prender. Prendi o primeiro grampo. Vou prender o segundo. E agora, o terceiro, que é o que próximo da frente dela. Pronto, ó, tá presa, a planta tá presa. Então agora o que eu faço? Um pouco de substrato só para proteger aqui as raízes, para que ela possa se desenvolver melhor. E vou acomodando aqui nas laterais do vaso. E sempre aquele cuidado, gente, não enterrem o rizoma, cuidado com a planta, né? Para que o rizoma não fique enterrado. E a frente dela também não fica enterrada, tá? Porque senão ela vai acabar fungando a frente dela e ela não vai se desenvolver bem. Ela vai acabar perdendo a frente ativa, né? Então você vai ter que torcer aí para que tenha uma gema ali e ela possa sair uma nova frente dela, tá? Então tá aqui, ó, esse grampo ele ficou pequeno. Se ele não começar a prender, se perceber que ele está soltando muito, é porque o grampo está pequeno. Então você faz um grampo um pouco maior, né? E vamos lá, de novo. Pronto. Aí você põe o maior, ó, ele prende, ele não solta mais. Isso, ó. Tá aí. Deixa eu só tirar essa ponta aqui que ela tá para fora do vaso. A frente dela tá aqui ativa, ó. Então tá aqui, a frente dela tá protegida. E a planta aqui, ó, já colocada normalmente. Então é assim, gente, é assim que normalmente eu faço aí esse plantio de bulbofilos dessa forma, né? Para que a gente possa, como que eu vou te dizendo, você conseguir aí agora, vou dividindo as plantas, né? Que eu não gosto de ficar só cortando frente, porque se você fica cortando só a frente dela,
O que acontece? A traseira ela vai enfraquecendo e muitas vezes você vai perder a planta e você não sabe por quê. Por que você perdeu a planta? Porque a traseira dela ficou sem força. Porque quando a planta ela joga um broto novo ou à frente, ela joga toda a energia que ela tem para o crescimento e para o nascimento desse broto. Se a gente ficar cortando só a frente dela, a traseira vai ficando fraca. O que acontece? A planta não se desenvolve, depois ela começa a definhar e você acaba perdendo a planta, ela acaba morrendo. Tá joia, pessoal? Então isso daqui é como que eu faço aí o plantio, replantio de um bulbophyllum. Tenho bastante trabalho aqui ainda depois da live, ó, vão ter aqui mais uma, 2, 3, 4, 5, 6, umas 7 plantas ainda para replantar, mas isso daqui depois eu faço à tarde aí para poder terminar a live. A manutenção, como é que eu faço agora dela? Eu vou colocar no lugar mais sombreado durante alguns dias, né, para que ela possa começar a se desenvolver bem. E aí depois, com o crescimento dela, a gente vai aí colocando no local normal. Um cuidado, você não pare a adubação, tá? Então a adubação você continue da mesma forma a cada 15 dias, no caso, se você utiliza o micro-orquídeos Fert, né? E se você utiliza o Orquídeos Fert, que nessas plantas maiores já dá para você usar, é semanal. E aí a adubação você continua da mesma forma, tá joia? E o restante, no caso de vaso, tá, gente? O que eu sempre faço no vaso? Na parte traseira, né, do vaso, eu coloco uma colherzinha de bocache, né? Então esse daqui é o bilbocache. Então nos vasos, eu sempre na traseira, quando eu vou fazer o plantio, o replantio, eu sempre coloco uma colherzinha de café de bocache na traseira dos vasos, tá joia? Bom, é isso daí, minha gente. Vamos ver se tem algumas perguntas que eu possa estar respondendo. Vão subir os comentários aqui. Deixa eu só mostrar algumas plantinhas aqui que são os xodozinhos nossos, né? As nossas xenorques, né? Então aí é a época de floração, então a gente não para de mostrar porque tá florindo, gente. E o que é legal é isso daqui, ó. Cada uma floresce de um jeito, cada uma floresce de uma cor. Então isso daqui é as paixões da gente, né? São as xenorques, olha só. Tem mais um monte ali, depois eu vou fazer um muralzinho e tirar foto e mostrar para vocês. Uma outra planta pequenininha aqui que eu tenho também que está florida agora, está começando a florir, é a Droquilha, né? A Lichnestrato, né? Então ela está começando aqui a florir. Né? Então essa daqui é a minha plantinha, né? Uma das plantinhas que eu tenho aqui. Então essa daqui está começando a florir agora, né? A Droquilha Lichnestrato, tá? E cultivada no lequinho de madeira, que nem o Chinorx. Praticamente só foi colocado um pouquinho de esfagno aqui para ela se adaptar, mas vocês vejam, ela foge, ela é toda desorganizada, ó, tá indo para a parte de trás. Isso daqui eu vou ter que replantar também. Até eu acho que na semana que vem a gente pode até falar sobre isso daqui. Mas vamos ver se para a semana que vem a gente já fala sobre também as droquilhas e de repente eu faço até o replantio, mostro como é que eu faço o replantio dessa droquilha ali, que ela tá precisando já fazer isso. Mas como ela tá florida, eu não vou mexer nela agora, eu vou deixar para mexer mais para frente, então não vai dar para falar agora. Mas vamos lá, tem algumas perguntas? Vamos lá, tem sim. O Paulo fez uma pergunta aqui que eu prometi para ele que ia ser a primeira. Vamos lá, Paulo. Alberto Kalimann. Paulo Alberto Kalimann. Kalimann. Isso, Kalimann Borges. Não é preciso selar os cortes, Roberto? O que eu cortei, né? Muitas vezes ali, o que a gente poderia ter utilizado? No caso, o Paulo, né, o Paulo Kalimann, o que normalmente eu utilizo muito para selar, né, até nem trouxe aqui, que isso é uma verdade. Você pode utilizar canela, né, normalmente eu utilizo canela, que aí faltou realmente, né, você trazer a canela, você pode passar. Quando você faz o corte, como eu já estava fazendo com quente, né, normalmente você não tem necessidade, mas... não é que não tem necessidade, se você colocar a canela, ela vai ser uma barreira, vai evitar aí fungo, vai evitar bactéria, tudo isso, né? Então a canela é fantástica também para fazer esse selamento. Ótima observação, Paulo, é isso daí mesmo. Utilizar a canela é uma ótima opção aí para a gente selar esses cortes, não tenha dúvida. A Sandra Menezes pergunta: bom dia, Roberto, o substrato do ibiqui tem esfagno? O substrato do ibiqui tem esfagno. Normalmente eu não utilizo, tá? No caso do dendróbio ibiqui eu não utilizo esfagno, tá? Eu só utilizo casca de macadâmia. Se colocar é uma quantidade muito mínima, porque a gente fala assim, depende do local onde que você mora, né? Aqui em São Paulo eu não tenho necessidade, ó.
praticamente o substrato dele é só casca de macadâmia, ó, é que não dá para mostrar para vocês porque a floração e ele está com muita raiz. Mas praticamente é só casca de macadâmia, carvão casca de macadâmia, carvão e só isso mesmo. Não tem mais, eu não utilizo mais nada mesmo. Ó. Tá joia? Até tem uma pequenininha ali que eu acho que essa pequenininha tá até mais fácil de mostrar. Vamos ver se eu consigo pegá-la aqui. Praticamente é só casca de macadâmia, carvão e casca de coco. Tá joia, Sandra? Eu não utilizo esfagno no caso do ibiqui. Essa daqui é uma plantinha pequena, mas já está começando a florir também. Tá joia? A Rosimeire pergunta se você usa enraizador. Enraizador, eu não utilizo. Por que que eu não utilizo? Porque no caso do micro-orquídeos férteis que eu utilizo nas minhas plantas, ele já tem 3 hormônios vegetais. E esses hormônios vegetais, eles são responsáveis pelo enraizamento da planta. Então, como eu utilizo esse adubo, já não preciso utilizar o enraizador, né? No caso, quando você utiliza o Orchis Fert, né? Aí nesse caso, o que que é interessante? Que você faça ele em conjunto com o Ceacrop também, porque isso vai ajudar o enraizamento das raízes junto com o Orchis Fert, tá? Que o Orchis Fert ele não tem esses hormônios vegetais, tá? Então ele já é um outro tipo de adubo. Então aí você mistura com o Ceacrop, mistura não, né? O protocolo de adubação você intercala ali com o Ceacrop. Cuidado com o Ceacrop. Ceacrop é só uma vez por mês, tá, gente? Cuidado na dosagem, porque esse excesso também é prejudicial para as plantas. Próxima pergunta. A Daniela Martelo está pedindo para você falar para o pessoal tirar print dessa live e colocar nos stories deles, marcar vocês e pediu para você segurar uma planta aí para a galera printar. Então tá jóia, gente. Então vamos fazer isso para a gente segurar aí uma planta, né? Para o pessoal printar, né? A Daniela Martelo, né? Minha esposa pediu aqui para eu colocar uma planta para vocês printar e aí vocês aí divulgarem aí nas redes sociais, tá jóia? Então vou pegar aí uma planta para que vocês printem, né? E a gente aí possa divulgar aí os nossos trabalhos, né? Então vamos lá. Eu acho que vamos pegar aqui o Dendrobium ibiqui mesmo, né? Então vamos lá, gente, printar aí na tela. Então vamos falar 1, 2, 3 e aí vocês printam. Vamos lá. 1, 2, 3. É isso daí, pessoal. Obrigado aí para printar, para marca lá, compartilha, que a gente vai compartilhando aqui também para que a gente possa estar passando cada vez mais esses ensinamentos aí sobre as orquídeas e micro-orquídeas. Tá joia? Vamos lá, mais uma pergunta. Qual a época de floração do Douglas Kruger? Tá perguntando o Douglas, abraço para ele que ele sempre pede Douglas. pro pessoal compartilhar. E eu vi que o Douglas me passou algumas mensagens, não respondi ainda porque hoje de manhã foi correria aí por causa da live, mas logo terminando aqui eu já vou entrar e te responder, Douglas. O Douglas é um amigão lá de Dourados, né, perto de Dourados, ali do Mato Grosso do Sul. Isso, e ele pergunta qual a época de floração do Bulbophyllum lilacino? Lilacino. O lilacino ele estava florido, se não me falha a memória, no final do ano, porque eu fui até tirar algumas fotos, né? Tem até algumas plantas aqui bem bonitas, né, do lilacino. Esse daqui, quando que a gente teve tirando aquelas fotos daqueles bulbophyllums, acho que foi em outubro. Por aí tá chovendo. Estava chovendo bastante, entre setembro e outubro, né? Esse daqui é o lilacino, né? Olha. Se não me falha a memória, é na primavera, né? Ali no final da primavera, né? Então, final da primavera não, começo da primavera, é na primavera. Foi ali entre setembro e outubro que eles estavam floridos, tá? Então aqui, ó, vocês vejam, os bulbos estão bem fortes, ainda vai ter a floração. Mas normalmente ali é na primavera. Tá? Então aqui, as plantas aqui em São Paulo, tá? Então aqui em São Paulo florescem normalmente em novembro, na primavera entre setembro ali outubro é quando o lilacino ele floresce, tá joia? Pessoal no Instagram tem algumas pessoas pedindo para desativar o comentário, só que agora como você precisa responder, né? Não consigo agora, pessoal, vou ter que manter aí o comentário para poder responder nas dúvidas de vocês, tá joia? Isso aí, vamos lá. Peraí. Peraí, deixa eu ver, cadê ela? O Instagram não para.
só um segundinho. A Elaine, plantei um bulbophyllum num tronquinho e perdi. A melhor opção é o vaso? E como que é o nome dela? Deixa eu ver. Elaine? Deixa eu ver se é Elaine ou se é Elane. Ai, meu Deus. É a Elaine Sá. Elaine Sá. Então vamos lá, Elaine Sá. Qual que bulbophyllum que é? A pergunta já começa por aí. Qual era o teu bulbophyllum? Tá? Porque normalmente os bulbophyllums asiáticos, né, os bulbophyllums de fora do Brasil, a grande maioria é vaso, tá? Poucos aí se adaptam na madeira, muitos sim, mas a grande maioria o cultivo é melhor dentro de vaso, tá? No vaso. Então assim, são muito poucos que a gente cultiva normalmente em madeira, principalmente os asiáticos. A grande maioria dele eu cultivo sempre em vaso. Tá? Então, se for bulbophyllum asiáticos, dê preferência, né, se é de fora do Brasil, dê preferência sempre para vaso. Alguns bulbophyllums nacionais, né, das áreas um pouco mais secas, aí eles vão bem em madeira, vão bem em leque, até você consegue cultivar, exceto os rupícolas, né? Os rupícolas da mesma forma, também você vai ter que ir em cima de vaso. Mas normalmente os bulbophyllums asiáticos, os bulbophyllums de fora do Brasil, normalmente o cultivo é vaso. Tá? Então aí o grande sucesso é para que você não venha a perder outras plantas, plante sempre em vaso, tá joia? E a Elânia pergunta, né, acho que é a respeito disso também, como é que, é outra pessoa, tá? Tá. Perguntou isso foi a Elânia, agora é a Elânia. Como saber quais são os asiáticos? Tem que saber o nome. Então, quando você comprar, quando você adquirir, quando alguém te presentear com uma planta, sempre pegue o nome. E aí, com o nome, você vai conseguir pesquisar isso na internet, né? Então, um site que eu sempre coloco, né? Quando eu vou consultar aí a origem das plantas, né? Então, eu escrevo o nome da planta e depois do nome eu escrevo IOSP, IOSPE. Tá? É um site de fotos, né, onde ele mostra fotos e ali ele faz uma breve descrição da planta. E ali você tem temperatura, você tem luminosidade, você tem a altitude que ela vegeta e ali você tem informações também da origem da planta. Então o que vocês fazem? Digita o nome da planta, tá? E aí depois você escreve a palavra IOSPE, IOSPE e aí dá o Enter. E aí vai vir ali, normalmente nas primeiras ele já vem, e aí você abre, você vai ter a foto da planta, a foto da flor, e você vai ter ali também informações sobre a planta, e principalmente a origem dela. Tá joia? A Val Podologia pergunta se pode usar vaso de barro. Ô Val, pode, tá? Como substrato, você pode utilizar vários tipos de substrato, tá? Como também vários tipos de vaso. O vaso de barro, qual que é o problema do vaso de barro? Você tem que tomar um cuidado, porque o vaso de barro, quando ele seca, ele também tira a umidade, principalmente se as raízes estiverem encostadas, né, no vaso, nas paredes do vaso. O que pode acontecer? Ele tira essa umidade da planta também. Então você tem que tomar mais cuidado com isso, com a questão de regas, né? Não deixar ele secar totalmente. Então um ambiente um pouco mais úmido, né? O lugar que você vai manter ele, mas aí não tem problema nenhum, tá? O cuidado que você tem que ter é justamente com essa questão das regas e da umidade ambiente do vaso, tá joia? Mas pode sim, sem problema nenhum. Olha só, o Thales Moreira. Thales Moreira. Pergunta, Roberto, bom dia. Onde eu compro substrato de macadâmia? O Thales Moreira. Ele está perguntando sobre o substrato de macadâmia. Isso daí normalmente você vai conseguir aí, eu tenho à disposição no site, né, Roberto Martins Micro Orquídeas, né, Orquidário Roberto Martins, né, no Orquidário Roberto Martins você tem lá também a disponibilidade, eu tenho a macadâmia com carvão, eu tenho a macadâmia com casca de coco e carvão, e além de esfagno ali também. Então, também à sua disposição e na internet normalmente você encontra também, tá joia? Ou também em alguns orquidários, em algumas outras floricultura já é mais difícil, tá? Mas normalmente aí lojas especializadas em cultivo de orquídeas, tá bom? O Vinícius Coste pergunta, bom dia, lélias na semidroponia, qual substrato utilizar? Então, a lélia na semidroponia, qual substrato que eu utilizo? Brita. Tá? Somente brita.
Normalmente essa brita é aquela brita um pouco menor, né? Que aqui eu uso aqui a brita normal, né? Então essa brita de construção. E aí no caso, quando a gente vai utilizar na semi-hidroponia, eu uso aquela brita de chapisco. É uma que é bem pequenininha, ela é menorzinha que essa, tá? Então aí vocês têm que lavar ela, tudo, mas é só a brita, mais nada. O que eu coloco? Um pouquinho de bocache no fundo e depois que eu planto um pouquinho de bocache no canto do vaso. Tá joia? A Aparecida pergunta, essa macadâmia é moída? E sim, essa macadâmia ela tem um tamanho pequeno também, que a gente chama o tamanho 2, né? Então vocês vejam, ela é bem pequenininha, ó. Deixa eu mostrar aqui um pouco mais alto, mais triturada, né? Então aqui é um tamanho 2, né, que a gente chama. Então é uma macadâmia mais triturada, ela não é aquela macadâmia inteira, tá? Então ela é triturada. Tá joia? Então tanto a casca de coco, como a macadâmia, como o carvão, ele é todo nesse tamanho. Então já o que eu tenho, a disponibilidade também para venda, é esse tamanho, é esse tipo de substrato aqui. Tá joia? As meninas estão falando aqui no Instagram que não conseguiram tirar o print para você fazer pose de novo. Então vamos lá, vamos fazer novamente aqui. Vamos lá, bora pro print. Então bora pro print. Vamos pegar a mesma planta? Vamos pegar a mesma planta. Mesma, né, que é colorida. Então vamos lá, pegar aqui é um dendróbio ibiqui. Então vamos lá, gente, é isso daí. Ó. Vamos lá, 1, 2, 3. Mais um pouquinho, vamos ver se o pessoal tira. Eu acho que dessa vez conseguiu, né? Acho que essa vez sim, acho que dessa vez deu certo. Bom, tá aqui, pessoal. Obrigado pela sua ajuda aí para compartilhar, para que todo mundo aí possa estar conhecendo aí as nossas lives, conhecendo um pouco mais das plantas aí de orquídeas aí importadas aqui que a gente tem à disposição para vocês também no Orquidário Roberto Martins. Tá ok? Isso aí, peraí que tem mais perguntinhas aqui. Ah, deixa eu mostrar uma planta. Enquanto ela vai procurando uma pergunta ali, a minha esposa, ó, mostrar que continua, mas isso daqui é uma outra planta, né? A que eu mostrei semana passada estava no lequinho e essa daqui ela tá num cachepô, né? Então essa daqui, ó, é a Paraphalaenopsis serpentilíngua. Olha só. Semana passada já foi. Já foi, né? E essa daqui ela tá plantada num pequeno cachepô, num cachepô pequenininho. Mas olha aí. Bela florida também. Ela normalmente floresce sempre em pares, né? São 2 flores. O Adivar sugere um tema aqui. Opa, Adivar. Adivar é de Minas Gerais. Tudo bom, Adivar? De Belo Horizonte. Como evitar fungos e bactérias, se não me engano. Aqui descarregou aqui, vou lá pegar. Então tá jóia. O Adivar aí está sugerindo como evitar fungos e bactérias. Esse daí é uma coisa bem complicada, né? Mas tem algumas coisas assim que a gente pode fazer, né, dentro do nosso cultivo, que pelo menos a gente minimiza que isso ocorra, né? E eu acho que é um ótimo tema aí para a gente conversar aí no próximo domingo, né? Porque eu estava pensando em falar sobre as docrílias, né? Mas eu não vou conseguir fazer divisões nem nada desse tipo para poder mostrar para vocês. Então vamos fazer a respeito aí, vamos falar sobre o fungos, né? Fungos e bactérias. Controle de fungos no orquidário aberto, é isso? Controle de fungos no orquidário aberto. Isso. Tá, esse daí é um desafio mesmo, né? Mas vamos falar sobre isso. Então vamos falar sobre isso para a próxima semana, já deixar aí anotado para que a gente possa na semana que vem falar a respeito disso, tá bom? Obrigado, Adivar, pela sugestão. E vocês também, se tiverem outras sugestões de temas, né, passem para a gente. No caso, no Instagram, passa aí pelo direct, né, porque a gente tem aquela barra de rolagem, muitas vezes a gente não consegue acompanhar. Então me manda no direct, né? Se você também tem sugestão aí no Facebook, me manda, mas me mande pelo Messenger, né? Porque aí eu consigo achar ela muito mais fácil, porque mesmo no Facebook vem muitas perguntas, a gente não consegue responder todas. Ou no YouTube, da mesma forma, o YouTube já é mais fácil, mas aqui no caso do Instagram, me mande pelo direct, no Facebook me mande pelo Messenger, tá joia? Eu vou fazer 2 últimas, tá? Tá joia. A Iranilda pergunta, qual adubo usar nas micro? A Iranilda... Ô Iranilda, então vamos lá, Iranilda. Eu tenho duas sugestões para você. Se você já usa os adubos normais, né, os adubos que você já comprou, já tem aí na sua casa, procure utilizar, assim, eu usava, né, muito 20-20-20, tá? Se está plantado em vaso, um pouquinho de bocache,
né? E também o que você pode fazer é intercalar com um adubo líquido, né? Onde que você tem aí mais micronutrientes, né? Então essa é uma sugestão que eu dou se você tem já na sua casa. Intercale entre eles, né? Então cada semana você aplica um, tá? No caso no adubo de micronutrientes e mais um adubo aí do 20-20-20, você divide ele aí de metade da dose ou 1/3 da dose recomendada. Nunca use essa dose total, tá? Principalmente para micro-orquídeas, que pode acontecer de queimar ou até mesmo de matar a planta. E também o que eu tenho à disposição é o Micro-Orquídeas Fert, que já é um adubo aí especial para micro-orquídeas, né? Então ele já tem todos os macronutrientes, micronutrientes e também 3 hormônios vegetais que ajudam no desenvolvimento e no enraizamento da planta. Tá joia? Então isso daqui também é bem bacana aí para as micro-orquídeas. É essa a sugestão que eu dou. Se você já tem um adubo, use 1/3 ou metade da dose recomendada a cada 15 dias. Micro-orquídea não é necessidade de você fazer toda semana, mas pela questão do risco de ser um excesso, tá? Para elas. Então normalmente a adubação de 15 em 15 dias. Tá bom? A Cris Brito diz o seguinte: ganhei 2 bulbophyllum de um amigo plantado no tronquinho. Um deles é bem pequeno, tanto os bulbos quanto as folhas. E ele não está se desenvolvendo. Será que devo plantá-lo no vaso? Então vamos lá. Cris Brito. Primeiro, Cris, precisa saber o nome, tá? Se você me passar o nome, fica muito mais fácil eu te dizer, porque bulbophyllum, tem alguns bulbophyllums que o desenvolvimento dele é extremamente lento. Extremamente lento. Eu tenho uma planta aqui em casa que ela desse tamanhinho, ela deve ter em torno de 6 a 7 bulbos. 6 a 7 bulbos. E essa planta, ela tem aproximadamente já uns 6 anos. E ela floresce todo ano, cresce, desenvolve, mas é muito lento, principalmente alguns bulbophyllums pequenos. O desenvolvimento dele é muito lento, então muitas vezes é o natural. O que você precisa ver? Se tem raízes vivas e se tem aí frente ativa, ela está ali viva a planta. Então, primeiro precisa saber a espécie, porque fica difícil eu te dizer assim se você troca ou não, ou se realmente é o desenvolvimento da planta. Ela está dentro do tempo dela normal, tá joia? Então é isso que a gente precisa saber a espécie, porque aí fica mais fácil de eu poder dizer isso para você, tá bom? E a Marlene Francisco, eu tenho no Facebook, Marlene Francisco, tudo bom? Ela diz: Roberto, você e sua esposa são bênçãos em nossas vidas, sempre ensinando como lidar com esse desafio, que são as micros. Obrigada, ótimo domingo. Obrigado, Marlene, obrigado pelo incentivo aí. E é isso, a gente quer sempre compartilhar aí o que a gente sabe, o que a gente conhece, né? Porque aí o que é importante, né? A gente conseguir divulgar aquilo que a gente muitas vezes não acha ali ou não é compartilhado. E principalmente nesse momento, hoje, que a gente não tem mais as reuniões de associações frequentemente que nem a gente tinha antigamente, então fica muita coisa aí para a gente tirar dúvida, né? Então eu fico feliz aí poder compartilhar isso com vocês e poder auxiliar vocês aí no dia a dia aí, no cultivo das suas micro-orquídeas e das suas pequenas orquídeas, tá bom? Última, tá? Então tá joia. Última de verdade. A Cíntia Rocha pergunta: Roberto, adquiri um belo exemplar de medusai e acabei perdendo. Plantei em vaso e ele morreu. Quais dicas você nos dá para cultivar medusai? Tá, medusai. Deixa eu só ver aqui uma planta. Pega para mim essa planta aí de trás. Vamos indo, mais uma. Não. Tá pendurada. Essa aqui tá pendurada aí mesmo. Tá do seu lado. Essa planta do lado. Isso. A outra. Pode ser essa daí. Isso daí, pode ser essa daí. Ó, então isso daqui, como que é o nome dela mesmo? É a Cíntia Rocha. Cíntia Rocha. Então vamos lá, Cíntia Rocha. Esse daqui é o medusai. Tá, então ele está aqui, ó, é o medusai, e só que esse daqui é o medusai, é uma variedade alba, tá? Então esse daqui é o medusai, tá plantado, olha só, é vaso cuia, da mesma forma, com isopor no fundo, brita na lateral, casca de macadâmia, uma camada de esfagno, a planta presa e completa com um pouquinho de esfagno. Da mesma forma que eu fiz nesse outro vaso, ele está plantado do mesmo jeitinho,
tá? Ó aqui, ó, como é que tá a planta. Tá? E aí o que é interessante? Ela tá com duas frentes, tá? Então abriu uma frente aqui, tá? Que essa era a frente normal dela, tá abrindo uma outra, e aqui abriu uma outra frente, olha. Então para você ver aqui a saúde da planta, como que a planta está se desenvolvendo dessa forma. Onde que eu coloquei ela? No local aqui onde que ela pega sol, na parte da tarde. Tá? Então na parte da tarde ela pega sol, um sombrite aqui em torno de 70% a filtração, porque ele pega sol de frente, e aí a planta se desenvolvendo muito bem, tá? Então, agora o que você precisa ver? Tá? A questão, como que era o substrato que você utilizava, qual que era a luminosidade que você estava dando para essa planta e se não teve excesso de rega para essa planta. Então são alguns problemas que normalmente você enfrenta com o bulbofilo. É o substrato, que ele segura muita umidade. 2, é o excesso de rega, e isso também é muito prejudicial. E a outra questão é se está faltando luz, se não faltou luminosidade ideal para essa planta. Tá joia? Então esses são alguns problemas aí que normalmente tem com o bulbofilo midosai. Pega aquele do lado dele, né? E esse daqui, olha, é uma planta que está aí fantástica. Não, a outra pequena mesmo. Então, ó, vocês vejam, ó, é uma planta que está se desenvolvendo muito bem mesmo. Isso daí mesmo. Ó, como que a planta está. E aí você fala assim, ah, Roberto, mas essa planta é uma planta grande, uma planta saudável. É uma planta grande, uma planta saudável. Ó, aqui, ó. E agora isso aqui que eu quero mostrar para você, ó. Isso daqui é um medusai. Da mesma forma. O que aconteceu? Eu fui fazer o replante das plantas e quebrou um bulbo. E aí eu plantei só o bulbo, ó, você pode ver que eu tive até que colocar aqui um pedacinho de bambu para segurar ele e só tinha um bulbo. Plantei da mesma forma, ó, aqui, ó. Já saiu uma frente nova, tá? Então o medusai, isso que eu quero mostrar para vocês, como é que ele reage. É a questão muito da luminosidade, o substrato ele não pode ser, não pode ficar úmido muito tempo, mas ele tem que ter uma certa umidade e a gente tem que ter um cuidado com o excesso de rega. E é isso, olha, ó, duas plantas, uma já com uma planta grande e aqui uma que era um bulbo só e já saiu uma frente nova e a planta está crescendo muito bem. Tá joia, pessoal? Fala pro pessoal do Instagram que se fizeram alguma pergunta que a gente não viu, para fazer no direct. Isso, Instagram, pessoal. Se você tem alguma pergunta, ficou alguma dúvida, manda no direct, que aí fica muito mais fácil aí depois a gente conseguir responder para vocês. Tá bom, pessoal? Obrigado, um ótimo domingo para vocês e até semana que vem com a sugestão ali do Advar, né, que é sobre ali o controle de fungos, né, em orquidário aberto. Tá bom, gente? Um grande abraço e até mais.